Você também acredita que tem pessoas que exageram demais nos procedimentos estéticos? Quando não, você olha alguém nas ruas e fala, essa pessoa já fez algum grau de procedimento estético, ou seja, o padrão de beleza aparentemente é igual para todo mundo, mas não é bem assim. Você deve conhecer a harmonização facial natural. Sabe o que é? É sobre isso que vamos falar agora. Começa aqui, começa agora mais um Câmera Brasil. Doutora, e é bem isso mesmo? Tem gente que ainda acredita que o padrão de beleza seja igual para todo mundo? Tem sim, com certeza. Tem várias pessoas que inclusive chegam aqui na clínica e até tem um certo receio, né? Porque vem uma padronização hoje em relação à face, né? A harmonização facial que popularizou tanto e realmente as pessoas acreditam que sempre vai ser feito da mesma forma para todas as pessoas e não é bem assim, porque cada pessoa tem uma estrutura óssea, tem um tipo de rosto, um formato diferente, então não é exatamente o mesmo modelo que vai ficar bom para todo mundo, né? A mesma técnica de aplicação dos produtos, a mesma quantidade de produtos que vai ficar boa para todo mundo. Já que você falou sobre harmonização facial, para quem não sabe o que seja, o que é realmente e a quem é indicado? Então, a harmonização facial, ela popularizou muito por conta do preenchimento facial, principalmente, onde a gente consegue devolver ali as estruturas da face, um contorno mais definido de mandíbula, por exemplo, reduzir olheiras, sulcos, né? Devolver a harmonia através da volumização de pontos estratégicos da face para deixá-la mais jovem, com mais simetria, né, ao melhorar ali a proporção do tamanho dos lábios também, mas ela não envolve somente isso. Muita gente acha que a harmonização facial é só preenchimento e hoje a gente sabe que não são só esses procedimentos, mas também engloba o botox para questão de melhorar a mímica facial, então atenuar aquela expressão de tensa, de brava que algumas pessoas têm, corrigir pequenas assimetrias ali na sobrancelha, por exemplo, né, porque nós não somos simétricos, então muitas vezes um lado da face tem uma força muscular um pouco maior, a sobrancelha acaba ficando um pouquinho mais alta, isso a gente consegue corrigir com botox. E também melhorar a qualidade da pele como um todo, né? Que isso muitas vezes não é falado, as pessoas pensam só no botox, no preenchimento, mas quando a gente fala em harmonizar uma face, em devolver a beleza, a jovialidade para essa face, a gente também tem que trabalhar a saúde e a qualidade da pele em relação à textura, firmeza, reduzir a flacidez, uniformizar o tom, tratando as manchas, então são várias técnicas que, ao associá-las, a gente tem ali a face mais harmônica e mais bonita e sempre respeitando ali as estruturas de cada um, as expectativas de cada paciente. Doutora Letícia, qual é o melhor? A toxina botulínica ou o ácido hialurônico? Depende do caso, Roberto, porque assim, a gente não pode colocar um como um melhor que o outro, porque muitas vezes eles se complementam, né? A toxina botulínica, ela tem o intuito de modular ali a contração dos músculos da face. A gente aplica principalmente no terço superior e médio, então testa, aqui próximo entre as sobrancelhas, para fazer arqueamento de sobrancelha também, aos pés de galinha, né, que muita gente se incomoda, que quando sorri acaba marcando aqui ao redor dos olhos. E ele tem o intuito ali de fazer um relaxamento muscular temporário, para assim evitar que a pele fique marcada, né? Então ele é ótimo para prevenir as linhas, as rugas de expressão, enquanto o preenchimento com ácido hialurônico, ele é um gel feito com ácido hialurônico e ele tem o intuito de devolver volume a pontos estratégicos que a gente perde com o processo de envelhecimento, né? A gente vai envelhecendo, vai perdendo ali estrutura óssea, muscular. Nós temos pequenas bolsinhas que a gente chama de coxins de gordura na face que acabam cedendo por conta da gravidade, do envelhecimento. E tudo isso a gente consegue melhorar, né? Reposicionar essas estruturas com o ácido hialurônico. Então a gente pode fazer ali pontos estratégicos de sustentação da face e devolver volume para deixá-la mais harmônica. Por isso muita gente fala em rosto derretido ou derretimento de rosto. Isso mesmo, porque nesses casos o que acontece é a flacidez da pele e muitas vezes está associado ali
a questão dos coxins de gordura, que com o tempo eles vão sendo absorvidos e vão cedendo também, eles mudam um pouco a posição pelo próprio processo de envelhecimento. Doutora, o procedimento com a toxina botulínica é imediato? Não, ele não é imediato, né? É bem importante explicar isso para o paciente na consulta, porque a toxina botulínica, ela começa a agir de 3 a 5 dias, né? Então o paciente faz a aplicação, ele vai para casa, na hora ele não percebe nada, mas ali ao longo de 15 dias, porque o pico máximo de ação dessa toxina se dá em 15 dias, ele vai notando que ele vai ter um pouco mais de dificuldade para fazer a contração, fazer as expressões, e no 15º dia nós temos o resultado final da toxina, que é o pico máximo da ação do produto, e aos poucos ele vai sendo metabolizado, né? Vai sendo degradado também. O nosso corpo é muito inteligente, então ele vai formando ali novas terminações nervosas no músculo para estimular a contração muscular novamente. Em torno de 4, 5 meses, a pessoa já volta a contrair aquela musculatura e daí já está na hora de fazer uma nova aplicação. O paciente sente dor e está sujeito a inchaços no rosto ao fazer uma harmonização facial? Pode acontecer, mas não é nada exagerado, né? Cada corpo reage de um jeito, é bem importante deixar isso claro. Então, tem pessoas que tendem a inchar um pouco mais, ou pessoas um pouco menos, mas no caso do ácido hialurônico, é bem comum ficar um pouquinho inchado, porque o próprio produto ele tem uma característica de reter água, além, claro, como é feito com agulha, com cânula, né? Que acaba perfurando, acaba fazendo ali, passando pelas estruturas da face, isso gera um processo inflamatório controlado, e isso faz com que inche um pouco, mas ao longo dos dias vai amenizando. Não é nada que a pessoa precise se preocupar, é tudo de forma ali controlada. E qualquer pessoa pode fazer? Não, por isso que é tão importante passar por uma consulta antes, para elaborar um plano de tratamento, alinhar expectativas e também para ver se não há contraindicação, porque tem pacientes que não podem fazer os procedimentos, né? Não só o botox e o preenchimento, mas outros tratamentos. Às vezes é uma pessoa que já tem alergia a algum componente, ou grávidas, por exemplo, já não podem fazer, né, nesse período. Então, tudo deve ser bem avaliado na consulta para a segurança da paciente. E quanto tempo dura o procedimento? Então, o procedimento, ele tende a ser rápido, depende muito da pessoa. O Botox tem aplicação mais rápida, em torno de 30 a 40 minutinhos a pessoa já é dispensada, né? Demora um pouquinho mais para fazer as marcações, fazer o registro fotográfico antes. A aplicação em si é bem rápida. Já o preenchimento depende muito da região, da sensibilidade do paciente. Tem pessoas que são mais sensíveis, então a gente acaba indo com um pouquinho mais de calma no tempo do paciente. Tem pessoas que não, né, são mais resistentes, né, à dor, ao desconforto, então dá para fazer um pouquinho mais rápido, mas também é um procedimento que tem que ser feito com cautela, justamente para a segurança do paciente, para o conforto dele e também para poder injetar ali a quantidade adequada de produto para aquele paciente. Doutora Letícia, o que o homem busca numa harmonização? Os homens geralmente buscam, hoje em dia muita gente busca o resultado mais natural possível, os homens principalmente, né? Eles buscam muito a questão do bigode chinês, que é essa linha aqui, né, próxima à boca, muitas vezes incomoda, sustentação de face, mas sem ficar aquela maçã muito proeminente, né, porque não é uma característica dos traços masculinos. Mandíbula também, contorno de mandíbula muitos homens procuram, e botox também, procedimentos para melhorar a qualidade da pele, mas tudo com muita naturalidade. Doutora, o que vem a ser a harmonização corporal e quais os procedimentos envolvidos? A harmonização corporal, ela consiste em nós fazermos alguns procedimentos para melhorar o contorno, então tratamento de gordura localizada, celulite, flacidez, estrias, tudo isso a gente pode trabalhar, e hoje nós temos várias técnicas com aparelhos, com injetáveis também, então ultrassom, corrente russa, ultrassom microfocado, terapia combinada. Também temos a parte de intradermoterapia, que são as aplicações de enzimas que podem ser feitas para tudo isso, para deixar o corpo mais definido, né, mais bonito. Doutora, existe algum tratamento que ofereça resultados positivos no tratamento da calvície? Temos sim. Inclusive é algo muito procurado pelos homens, né? Porque acomete mais esse público, e temos
tratamentos que nós chamamos de terapia capilar, como intradermoterapia, microagulhamento, o LED, né, que são luzes ali que elas biomodulam, então elas estimulam ali a produção de energia para as células, para estimular esse crescimento. Temos diversas técnicas com aparelhos que fazem esse estímulo e potencializam o efeito ali do microagulhamento e da intradermoterapia. Mas é importante ressaltar que ele não é um tratamento que o paciente vai fazer somente uma vez, ainda mais se a calvície tem a causa genética, o paciente ele precisa ficar, na verdade, por toda a vida tendo esses cuidados. Bom, estação de outono e inverno são as preferidas para quem deseja fazer o peeling? Com certeza, não somente o peeling químico, né, que é bem conhecido, que é um procedimento de inverno por muitas vezes fazer uma descamação um pouco mais intensa da pele, né, uma renovação mais intensa, mas o próprio microagulhamento, quando nós queremos fazer algo que seja um pouquinho mais agressivo na pele para ter um resultado um pouco mais rápido. O eletrocautério também é uma outra técnica que as pacientes usam muito, a gente usa muito nas pacientes para flacidez de pálpebra, para melhorar aqui o contorno, né, quando a flacidez é somente de pele. Então, esses procedimentos que são um pouquinho mais agressivos e que são mais fáceis de termos alguma intercorrência no sentido de manchas pós o procedimento, são ideais para serem feitos nessa época do ano que tem uma incidência solar bem menor e assim os riscos, né, de ter algum problema, alguma complicação depois no sentido de formação de manchas é bem menor. Você acredita que essa é a época em que as pessoas, infelizmente, têm procurado exageros? Atualmente, algumas pessoas sim, né? Isso a gente vê até viralizar por aí. Muitas conhecemos pessoas que acabaram pecando pelo excesso, né? Principalmente quando falamos em relação a preenchimento, porque como ele devolve volume para a face, é uma linha muito tênue entre a naturalidade e o que deixa de ser natural. Mas a maioria das pessoas hoje procura naturalidade nos seus resultados e isso é sim possível. Quando nós falamos em harmonização facial, em harmonização corporal, em beleza, né, em saúde estética, o menos sempre é mais. Doutora, e como tratar com um tipo de paciente que é insistente, bate o pé e diz, quero fazer? Então, tem alguns pacientes que são assim e é bem importante deixar claro que nem todo procedimento é para todo mundo, justamente porque às vezes tem contraindicação, muitas vezes aquele procedimento ele vai ser melhor ao final de um tratamento de pele, né, com outras técnicas, e deixar claro que se o paciente deseja um tratamento que vai causar algum exagero, por exemplo, o preenchimento, que é algo muito comum, né, às vezes as pessoas querem exagerar com os preenchedores, é importante deixar claro que isso pode ter um risco, né? Esse exagero pode trazer um risco para a saúde desse paciente. Duas perguntas numa só. Qual é a importância da primeira consulta e mãos habilidosas fazem toda a diferença? A primeira consulta é super importante porque é nela onde eu vou conversar com o paciente, tirar as suas dúvidas, entender as suas expectativas, os seus desejos, alinhar expectativa e realidade, né? Isso é bem importante, que a gente consegue fazer com procedimentos estéticos e se isso vai satisfazer o paciente, né, com o que ele deseja. E claro, mãos habilidosas são extremamente importantes, né? Um profissional que seja cuidadoso, que leve em conta as expectativas desse paciente, mas respeite também ali a sua estrutura facial, no caso da harmonização, né, para não causar nenhum exagero, que se preocupe com a sua saúde, com o seu bem-estar, não somente físico, mas também o bem-estar emocional, né? É bem importante deixar isso claro, porque quando a gente lida com a estética, com a beleza da pessoa, isso impacta muito na autoestima, impacta muito no psicológico da pessoa, e isso deve ser levado em conta durante a consulta também. E claro, elaborar um plano de tratamento personalizado, porque nada é engessado quando falamos de saúde como um todo. Então, cada paciente tem a sua necessidade e cada paciente tem a sua indicação. Gostaria que você falasse um pouco da sua experiência profissional. Então, eu estou formada desde 2016, né? Eu trabalho aqui na clínica, vão fazer 4 anos, agora em outubro. Trabalho na área há um pouco mais de 5 anos. Eu trato bastante aqui estética facial, capilar, corporal, então a parte de harmonização. Trato muito
também a parte de acne, né? Controle de acne para adolescentes, controle de manchas, e estímulo de colágeno, tratamentos corporais também, né, para preparar o corpo para o verão. Muita gente procura, então, para gordura localizada, celulite, e a parte de terapia capilar para queda de cabelo, tanto a calvície, que é bem comum nos homens, tem mulheres também, mas principalmente agora pós-Covid, muitos pacientes têm procurado também a terapia capilar, né, para tratar essa queda. E eu sempre prezo por um tratamento, sempre prezei por um tratamento personalizado, sempre respeitando a individualidade de cada paciente. Isso com certeza é fundamental. Gostaria de agradecer a sua participação, que de forma brilhante e didática esclareceu muitas dúvidas. E para o encerramento, a harmonização ajuda no resgate da autoestima das pessoas? Quando bem feita, com naturalidade, respeitando ali o paciente em relação às suas expectativas e à sua saúde, a entregar um resultado natural, com certeza apenas eleva a autoestima do paciente. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Você tem ideia do que vem a ser terapias integrativas? Por que ela existe? O que ela pode lhe atender? Será que você se conhece realmente? Você já parou para pensar que quando a gente sabe quem nós somos, nós acabamos de nos libertar por completo daqueles padrões que geralmente nos levam a vários lugares e esconde da gente a nossa própria identidade? É sobre isso que vamos falar agora. Então, Roberleia, qual é a importância do autoconhecimento para que possamos obter uma melhor qualidade de vida? Hoje, a gente tem a ajuda de várias ciências, né? A neurociência, a epigenética, a cinesiologia, comprova que a gente tem um campo eletromagnético. E você entender como funciona esse campo eletromagnético faz com que você faça as alterações que são necessárias e que não são contribuição para a sua vida. Então, é trazer esse entendimento, essa percepção, que você sim pode mudar se você tiver o autoconhecimento e você vai conseguir ter qualidade de vida, harmonia, felicidade, o que você busca para a sua vida. E a maioria das pessoas tem pontuado isso, tem observado essa necessidade? Infelizmente, não. As pessoas sofrem, vivem na contração e não na expansão. Porque é como se a gente vivesse num piloto automático. A gente tem, imagina um computador e você coloca arquivos. Muitos você colocou e muitos você recebeu. E aí a pessoa age de acordo com aqueles arquivos que estão em você, sem perceber que ela está criando uma realidade que não é contribuição para ela. Então, despertar, se permitir questionar se essa realidade realmente é só isso que existe ou se você tem outras possibilidades, vai fazer com que você mude e crie realmente uma vida com mais harmonia, mais abundância para você e para os demais. Se autoconhecer é libertário? Totalmente, porque a gente vive preso, é como se você criasse uma personagem, né? Então eu me moldei de acordo com aquilo que eu acredito. E aquilo que eu acredito são memórias e experiências que eu vivenciei quando era criança, ou que eu trouxe no meu DNA, ou do inconsciente coletivo. Então eu criei uma personagem, não é a minha essência verdadeira. E quando eu trago autoconhecimento, eu consigo aflorar a minha essência. Então, se faz necessária a mudança de hábitos para conhecer uma plena transformação? Eu diria mudança de consciência, porque os hábitos você tem de acordo com o que você acredita ser real. E se você está trazendo memórias e está agindo de acordo com aquelas memórias, os teus hábitos não vão ser o que é mais contribuição para você. Então, a partir da mudança de consciência, de você permitir e escolher novas possibilidades, vai trazer com que automaticamente você mude para hábitos que são mais saudáveis, que tragam qualidade na sua vida.
Enfim, quais são os pesos que carregamos e não notamos que aquilo é um fardo pesado? Nós temos, vamos pensar no nosso campo, no nosso corpo, nós temos corpo físico e temos corpos sutis. Eu trago 4 tipos de crenças básicas. Então, o que eu vivenciei de 0 a 7 anos fica muito registrado na minha memória, tanto boas quanto ruins. O que eu trouxe no meu campo morfogenético dos meus ancestrais fica muito registrado. E o que o inconsciente coletivo vive e emana fica muito registrado em mim. Então, a minha realidade é definida basicamente por essas questões e mais o nível de alma, que seria o que eu, em essência, sou. Então, isso que faz com que a gente se molde, vamos pensar assim, né, na nossa vida e crie a nossa realidade. A nossa e do inconsciente coletivo. Porque o que eu emano vai voltar também para mim e também vai afetar os demais. O que são terapias integrativas e como elas funcionam? As terapias integrativas, integrativas, holísticas, né? Elas olham o ser como integral. Então, é olhar tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. É trabalhar a liberação daqueles bloqueios energéticos que está no teu campo energético, que são bloqueios, que não são expansores. Então, eles são contração. Então, a gente trabalha para liberar energeticamente aquilo que não é contribuição para você, para que você entre num campo de expansão de infinitas possibilidades. E qual é a forma certa de lidar com essas emoções? Autoconhecimento básico. Eu tenho que buscar ajuda, porque assim, se você está numa realidade de escassez, vamos pensar na escassez, e você já tentou de tudo e não conseguiu, é porque você está preso a uma determinada memória, a uma limitação. Você tem que buscar ajuda para poder sair daquela condição, porque se você tivesse a resposta, você já tinha mudado. Então, volta lá no autoconhecimento. O que vem a ser barra de Access e o que ela trata? A barra de Access é uma das terapias energéticas que a gente usa para fazer liberações de padrões de comportamento repetitivos, de traumas ou bloqueios limitantes que você tem na tua vida. A gente toca em 32 pontos na cabeça, cada ponto está ligado a uma área da sua vida, financeiro, sexualidade, cura, alegria, enfim, e vai liberar sem você falar ou saber qual trauma está bloqueando aquela determinada área na sua vida. Então é feita a liberação de forma automática, mas energética, só com esses toques é liberado esses padrões de comportamento ou desses traumas que você tem, e a partir disso você muda no seu dia a dia, porque uma situação que antes te incomodava, agora passa a não te incomodar mais, você reage de uma forma mais leve, mais tranquila. Eu preciso abrir mão da medicina tradicional ou elas se completam? São complementares, as terapias integrativas, elas são integrativas e complementares. Chega um momento da sua vida que você não olhou para o que internamente está te causando dor, e aí você causa doenças físicas que a medicina alopática vai tratar, que é a medicina tradicional, que é o teu corpo físico, olhar de fora para dentro. Nós olhamos de dentro para fora, para que quando você tenha a cura de forma integral e não volte a ter novamente aquele problema. Roberlia, como desmistificar as terapias? As terapias ainda tem muitas pessoas que acreditam em ter cunho religioso. Ela não tem cunho religioso, ela trabalha com a ciência, com liberação de forma energética. Então, trazer esse conhecimento de forma clara, leve, vai fazer com que as pessoas procurem alternativas para as suas curas, para as suas dores, para os seus traumas, trazendo leveza, maior qualidade na sua vida. E como posso deixar de ser uma pessoa negativa e descobrir novamente a felicidade? Primeiro, entrar em permissão, porque se você está criando negatividade na sua vida, em relacionamentos, financeiros, qualquer área da sua vida, perceba que isso é um padrão e você está atraindo daquilo. Imagine uma onda, a onda vai e volta. Então, quanto mais eu emano, mais eu vou trazer para mim. Então, perceba que você está trazendo negatividade e vai estar colhendo isso para a sua vida. Percebeu? Escolha fazer diferente, escolha determinar que você pode mudar. E a partir daí você vai achar os recursos que podem te ajudar. Pode ser uma meditação, pode ser assistir um vídeo, pode ser fazer um Ho'oponopono. Então você tem N possibilidades para começar. Tá? Então busque ajuda para sair daquele padrão. Você pode falar um pouquinho da sua experiência profissional, como foi que tudo começou, porque você abraçou
esse novo mecanismo profissional tão importante para você e para todos, né? E o que você faz para contribuir para que o seu paciente realmente resgate a autoestima dela? O autoconhecimento me trouxe essa condição de entender como que a mente funciona. Eu criava situações em algumas áreas da minha vida que eram repetitivas em determinados tempos. Então comecei a buscar ajuda para entender como aquilo funcionava, entendi como funcionava esse sistema do universo, né, as leis do universo e a minha mente, e aí comecei a fazer alterações na minha vida de forma mais positiva, mais leve, mais tranquila. Chegou um momento que eu quis trazer isso para o mundo, quer dizer, eu vou contribuir com o máximo de pessoas possíveis que também estiverem dispostas a mudar, porque você sempre tem duas escolhas, ou você escolhe mudar, ou você escolhe permanecer no mesmo lugar. Eu escolhi mudar e vou contribuir com quem estiver disposto. Então, a minha missão, o meu objetivo hoje é trazer essa consciência que sim, você pode mudar a sua realidade através do autoconhecimento e usando técnicas e ferramentas que vão te ajudar. Esteja disposto a isso, você vai conseguir. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse tão aconchegante espaço e o que você fornece de bom. O Espaço Equilíbrio, que é onde eu estou atendendo, ele traz essa condição. O processo terapêutico inicia aqui de forma a eu sentir, a eu me conectar com o cliente que está aqui, com o paciente que está aqui, entender a necessidade dele e fazer as liberações daqueles bloqueios, aqueles traumas que criam limitação na vida dele. Então esse é o processo, esse é o espaço. É você se conectar com a tua verdadeira essência, com a tua sabedoria que é inata, para que você crie a realidade que você deseja. Então eu só facilito esse processo. Sempre vai partir da sua intenção e da tua necessidade de trazer algo para a mudança. E como participar e obter mais orientações? Se vocês me seguirem nas redes sociais e Instagram, eu vou postar muitos conteúdos, já postei muitos vídeos e vou postar outros agora, trazendo esclarecimentos de como isso tudo funciona. Vou tentar trazer de uma forma leve, para que todos tenham entendimento. O Facebook, enfim, as redes sociais, pode me mandar mensagem no WhatsApp, pode fazer perguntas, eu vou ter prazer em responder vocês. E se eu puder ser contribuição e você decidir escolher fazer uma terapia, eu estou à disposição também. Bom, gostaria de agradecer a sua participação, que de forma generosa conseguiu passar, né, uma boa orientação ao nosso público. E, ao mesmo tempo, o que você diria para aquelas pessoas que buscam ajuda, mas até então não tinham coragem de dizer preciso de ajuda? Primeira coisa é você acreditar que você pode. Então, duvide da sua realidade, faça perguntas. Questione a sua realidade, porque isso vai te abrir infinitas possibilidades e os recursos vão aparecer. Então, a gente vai trazer o empoderamento de você, a sua conexão novamente com a sua sabedoria interna, e você vai descobrir que você pode sim fazer uma nova realidade, trazer e criar uma nova realidade para sua vida. É um processo simples? Não. Tem que ser constância, você tem que ter determinação, mas você consegue. Então escolha uma área da sua vida que não está legal e busque ajuda. Se a gente soubesse as respostas, a gente não tinha a dificuldade que a gente tem em determinada área da vida. Obrigado e parabéns. Obrigada a todos e gratidão pela participação. Espero que eu tenha sido contribuição de alguma forma com quem nos assistir.